Então, nós vamos iniciar agora. Nós estamos aqui neste que é o sexto debate do ciclo Ações e Desafios no Enfrentamento à Covid-19 no Brasil, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília. E eu quero iniciar agradecendo, em nome dos meus colegas do Instituto de Ciência Política da UNB, à professora Débora Diniz e ao pesquisador André Siqueira, que estão aqui conosco para esse debate, que gentilmente aceitaram o convite para participar do debate sobre pandemia global e epidemias locais. Eu queria também iniciar agradecendo ao professor Carlos Machado, que é o coordenador da pós-graduação, que é quem tem, junto com a professora Michele Fernandes, organizado esse ciclo de debates. Tenho que dar alguns recados e daí já faço uma apresentação dos nossos convidados de hoje e sigo. Aos alunos da pós-graduação em Ciência Política que nos acompanham, por favor, enviar ao professor Carlos Machado uma mensagem com as suas matrículas. Vou também pedir a todos que mantenham seus áudios e vídeos desligados durante o debate. Ao final, na parte final do debate, nós poderemos ouvir a Débora e o André responderem a perguntas que tenham sido enviadas, tanto por aqui, pelo Zoom, e nesse caso eu peço que sejam enviadas para mim reservadamente, quanto pelo Facebook. Nós também vamos receber perguntas pelo Facebook, que poderão ser enviadas ao longo do debate e depois serão, na parte final, encaminhadas para a Débora e para o André. Bom, então eu queria mais uma vez agradecer a Débora e ao André. Débora Diniz é antropóloga, professora da Universidade de Brasília, fundadora e pesquisadora do ANIS, Instituto de Bioética. Devido ao tema do debate, eu destaco a atuação da Débora Diniz em pesquisa nas áreas de bioética e saúde, mas também direitos humanos e gênero, então são as áreas de pesquisa dela e as áreas que tocam tão diretamente esse debate que faremos hoje, e também o livro Zika, do Sertão Nordestino à Ameaça Global, que ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Ciências da Saúde em 2017. Também destaco muito brevemente um prêmio recente que Débora ganhou, o Dan David, na categoria de Igualdade de Gênero em 2020, e mais uma vez agradeço. Queria também agradecer mais uma vez a presença do André Siqueira, que é doutor em Medicina Tropical, pesquisador e médico infectologista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. E eu queria, André, aproveitar a sua presença conosco para, agradecendo a você, agradecer também aos pesquisadores, médicos da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que nessa semana completou 120 anos e que é um patrimônio da sociedade brasileira, do qual eu, como tantos desse país, nos orgulhamos, não só nos orgulhamos, como compreendemos o quanto é fundamental o trabalho que vocês fazem. Então, eu queria aproveitar não só para agradecer a sua presença, mas, em seu nome, agradecer a tanta gente que tem trabalhado ao longo desses 120 anos para que a Fiocruz seja esse patrimônio da sociedade brasileira que ela é. Para o nosso tema de hoje, eu vou logo abrir para a fala de vocês, que nós queremos muito ouvi-los, mas eu queria apenas mencionar às pessoas que nos acompanham e às quais também agradeço nesta noite, que a Covid-19 incide, como temos podido acompanhar na literatura, nos estudos que têm sido publicados, nas análises, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, sobre desigualdades pré-existentes. Então, as condições pré-existentes de desigualdade, de vulnerabilidade, assim como a estrutura que existe para se atender aqueles que necessitam e garantir a saúde da população,
elas são, então, agora marcadas por um novo fator. Mas nós temos essa incidência em um contexto de desigualdade, de vulnerabilidade, de circunstâncias, de estruturas de atendimento pré-existentes. Eu vou passar a palavra aos colegas, começando pela professora Débora Diniz, deixando apenas esse elemento que tem sido presente em vários dos nossos debates, né? Então, nós estamos lidando com uma pandemia, e essa pandemia é a novidade que incide em um contexto de desigualdades pré-existentes, de problemas, de desafios que já existiam, né? Então, como é que ela incide num contexto de epidemias locais? Essa é a pergunta desse debate de hoje. Débora, passo então a palavra a você. Depois vou passá-la diretamente ao André, daí faço uma reação e trago as perguntas do público também para uma nova rodada, como nós combinamos. Obrigada, Flávia. Só para eu colocar aqui o alarme, é quanto tempo que você quer? 10 minutos? Não, pode ser até 15 minutos, cada um nessa primeira rodada, assim nós garantimos uma segunda rodada também. Perfeito, tá, para não me perder. Eu te aviso com 5 minutos, tá? Eu te aviso com 5 minutos pelo chat. Me mostra assim, me mostra que aí eu sei, eu não estou olhando o chat. Melhor, tá bem, combinado. Não, Flávia, muito obrigada por ter me convidado ao programa de Ciência Política da UNB, ao André por esse momento de conversa e a todas as pessoas que estão aqui, que eu não as vejo, mas esses momentos de reunião a gente sente um ao outro, né? Apesar de não estarmos juntos. De alguma maneira estamos, né? Então, eu queria tomar a sua provocação, Flávia, e pensar com os marcos que você nos coloca, a pensar a pandemia no Brasil, mas nos marcos da nossa desigualdade, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de classe, essas três como os marcos de entrada para perguntar, para fazer uma nossa conversa, mas com uma pergunta de fundo. O que nós não aprendemos com Zika? Por que Zika não é essa epidemia que nos permitiu antecipar respostas, porque agora nós chamamos essa pandemia com uma devastação econômica, com impactos em direitos e restrições de direitos como não imaginávamos. Então, a minha pergunta é: o que nós não aprendemos com Zika? Por que nós não aprendemos? E o que nos permite antecipar lentes para a situação de Covid que agora nós somos sobreviventes e tentando pensar? Então, o que nós não aprendemos com Zika são 3 possibilidades de resposta. A primeira é que nenhuma emergência, seja ela sanitária, nenhuma emergência no campo dos direitos, desde como um conflito armado, uma guerra, mas uma emergência sanitária, pensemos assim, ela é abstrata no seu impacto nas populações. Quando nós falamos de uma pandemia, nós falamos de populações, de números, de estatísticas, de quantos corpos, de quantos mortos, de quantos adoecidos. Mas isso não são abstrações. Nós podemos seguir as classificações das estatísticas e dizer tantas mulheres, tantos homens, morrem mais homens que mulheres em Covid, as mulheres é que viveram o desamparo dos riscos na idade reprodutiva, na gravidez em Zika. Então, elas não são populações e não são números, são corpos, são matérias corporificadas nas desigualdades. Então, os nossos corpos, eles têm classe, eles têm idade, eles têm gênero, eles têm raça. Em Zika, eram corpos regionalizados, na região mais pobre do país, o Nordeste do Sertão, o Nordeste do Agreste. Ali foi o epicentro global de Zika. E, novamente, nós estamos vendo isso. São corpos negros, são corpos mais velhos. Quando nós vamos para os corpos mais jovens, são corpos de mulheres. Então, nós temos classe, nós temos raça, nós temos gênero. Não só naqueles que morrem, mas naqueles também que estão tendo camadas de espoliação da vida. Quando eu passar para a Covid, nós vamos ver que, então, não são abstração dos números, são esses corpos. Aqui eu faço um parêntese que eu vou fazer novamente ao final. Tanto a narrativa hegemônica sobre números e populações me provocou logo no início da chegada de Covid no Brasil,
que eu me vi diante de um corpo desessencial, se eu posso usar esse neologismo, não um corpo que pode ficar a casa e que vai usar essas possibilidades de encontro para oferecer algum sentido às outras pessoas, mas eu não estou no caixa de um supermercado, eu não estou na frente de um hospital, eu não estou limpando um chão em uma fábrica para manter a humanidade em sobrevivência. Então, eu sou um corpo desessencial com privilégios, que eu pensei o que eu podia fazer desse meu lugar. Além de escrever e de dar aula como me restou, eu, junto com um artista plástico chamado Ramon Navarro, nós criamos um Instagram, que é um álbum de memórias, que se chama Relicário, mas não tinha esse nome disponível, então ele é relíquia.rum, em que todos os dias nós contamos 2 histórias de mulheres que morreram pelo vírus Covid. Nós não conhecemos essas mulheres, elas são anônimas nas notícias. A primeira mulher que nós noticiamos foi o caso do Rio de Janeiro, que é muito emblemático para a nossa conversa, que é uma empregada doméstica, que é noticiada no início anônima. E nós imaginamos essas mulheres. Nós imaginamos em um tempo histórico muito anterior ao nosso, final do século XVIII, século XIX, início do século XX. Essa anacronia do tempo é uma tentativa de provocar a imaginação sobre quem poderia ter sido essa vida que as notícias soltam fragmentos de um prontuário, né? Bem, mas voltando aqui, então isso nós também aprendemos em Zika, que a nossa imaginação sobre quem é essa mulher vítima ela é muito curta quando ela não toca a nós mesmos, as nossas vizinhas da janela da existência. E Zika, ela ficou confinada a um grupo de mulheres. Mas não porque os condicionantes do adoecimento estivessem confinados ao Nordeste, mas era porque as rotas de fuga, uma alegoria que retorna em tempo de Covid, quando as elites dizem eu vou para a serra, eu vou para a minha casa de praia, eu vou sair do... Né? Eu hoje estou no epicentro ainda global, na cidade de Nova York, e eu vou ver as camadas de reprodução dessa narrativa da geografia da vida, mesmo para aquelas que, como eu, têm uma casa para chamar de minha, com segurança, há camadas de proteção acima disso daqueles que vão sair, inclusive dos fatores geográficos de risco, que é a convivência com outras pessoas. Isso também estava em Zika. As mulheres das elites, as mulheres das classes médias urbanas, elas se protegeram, ou com o uso de repelentes muito caros, ou com acesso a aborto seguro, ou foram ter filhos em Miami, que eram essas histórias que nós acompanhávamos na imprensa, muito embora os fatores de risco estivessem para todas as mulheres. Então, a primeira lição que Zika não foi capaz de nos mostrar é que não há abstração dos corpos, não há abstração dos riscos. O vírus não está igualmente para todos os nossos corpos. E, no caso brasileiro, está prioritariamente das mulheres mais vulneráveis, que são as negras e indígenas. O segundo é que nenhuma resposta a uma emergência sanitária ela é uma resposta unicamente de saúde. Engana-se quem pensa que, ao descobrirmos a vacina, os medicamentos, que são quase um fetiche de uma mercadoria, como é o charlatanismo neste momento, ao que tudo indica da ciência com a cloroquina, vai se responder à ferida deixada pelo que é a magnitude de uma crise sanitária como essa. As demandas de vida, de amparo de vida, elas trazem ao centro o que constitucionalmente nós chamamos de tripé da seguridade social. Então, quando nós falamos de proteção social, em todo o debate da renda emergencial básica, nós falamos na centralidade da transferência de renda, mas proteção social é muito mais do que isso. Nós precisamos falar do cuidado, nós precisamos falar do transporte. E aqui é onde eu queria fazer a segunda provocação. Zika nos mostrou que, em uma situação emergencial, uma situação de saúde, o primeiro direito fundamental a ser uma barreira de acesso a outros direitos é o da mobilidade. Nós estamos em uma pandemia em que a razoabilidade científica para pedir distanciamento social, de pedir o confinamento, e aqui eu sustento a razoabilidade para os que podem assim mantê-lo, mas a fronteira é muito tênue para a restrição de um direito de mobilidade, que é um direito garantidor de acesso aos equipamentos do Estado, às formas de proteção e a outros direitos fundamentais. Na história de Zika,
as restrições de mobilidade, que não eram dadas não apenas pela pandemia, mas pela restrição do direito de mobilidade anterior à chegada de Zika. Essas são mulheres de zonas rurais, das quais têm dificuldade de acesso aos equipamentos do Estado. Ele era impeditivo de acesso à informação, acesso à testagem, acesso à estimulação precoce de suas crianças. Então, aqui eu queria nomear o direito à mobilidade como um direito social, da qual nós temos dificuldade de assim nomeá-lo, como fundamental de ser pensado, como vamos diminuir o trânsito das pessoas nas cidades, como vamos diminuir os riscos no achatamento das curvas, com todas as fórmulas matemáticas que nós estamos sendo expostas, mas garantir o direito à mobilidade, inclusive para a proteção de mulheres em situação de cárcere doméstico, de violência doméstica. Então, é pensar como nós vamos imaginar a integralidade dos direitos fundamentais e dos direitos sociais para o que representa uma crise da magnitude de Covid. E o terceiro é que, quando nós falamos de uma crise humanitária, e eu gostaria bastante de rejeitar as alegorias de guerra que são utilizadas, nós estamos numa operação militar, nós estamos aqui numa frente de batalha, nós estamos numa situação humanitária. A ferida, ela não é de um surto, ela é uma ferida de longa duração. Não apenas porque os surtos eles se mantêm em curvas no tempo, como vão explicar os matemáticos de modelagem. Zika continua tendo casos, nós tivemos já uma centena este ano em notificação e investigação, o ano passado alguma coisa na ordem de 1.000 e poucos casos, ou seja, Zika se mantém no Brasil, porque os determinantes do risco se mantêm, não foram eliminados, o mosquito, a transmissão sexual, o que nós não temos é falar sobre esse assunto, mas porque a ferida ela é de longa duração no seu impacto. Do impacto nessas mulheres que são cuidadoras, nessas mulheres que se mantêm ou no trabalho pago, no trabalho não pago doméstico, e agora essas mulheres expostas, no caso de Zika, aos riscos de Covid, e que se perguntam se suas crianças vão ser ignoradas na assistência à saúde emergencial pós-Covid. Aqui, eu começo a me mover dessas lições não aprendidas de Zika, que poderiam ser aquilo que nós chamamos no campo das emergências sanitárias, preparações, porque esses são ciclos que vão se repetir de novos vírus, de novas doenças, de novas situações humanitárias, e que nós não conseguimos trazer essas lições para cá, mas agora nomeá-las novamente em Covid, é que eu diria que é algo diferente do que foi em Zika. A concentração em Zika, como o grande temor em mulheres em idade reprodutiva, e diferente do que eu disse no livro quando escrevi, que era do sertão nordestino uma ameaça global, não houve ameaça global. Então o sertão nordestino ficou o sertão nordestino. Ele ficou o mundo esquecido e anonimizado dessas mulheres. Há algo diferente em Covid. Covid nós passamos a circular formas de compreender o que se passa no impacto nos nossos corpos, nas nossas vidas, estranhando, e aqui eu queria convocar nós a pensarmos, inclusive a forma como nós estamos falando. Nós passamos a dizer vai haver um novo normal. Não! O que tem que haver pós-pandemia não pode ser novo normal, porque o que vivíamos antes não pode receber o título de normal. Era a naturalização das desigualdades entre nós, de uma desigualdade de longa duração imposta pela colonialidade do poder, né? Por essa ferida colonial. Então, estranhar que nós não queremos um novo normal. Nós queremos, sim, sentir a ferida do desamparo que toca a todas nós e que me permitam usar o feminino, porque a pandemia, nos seus marcadores de desigualdade, ela tem um centro que ela toca as mulheres e as meninas de maneira diferente que os outros corpos. E aí, nas interseccionalidades, com outras formas de desigualdade, como eu já disse, as mulheres negras, as mulheres indígenas e as suas mulheres em suas expressões de desigualdade. Então, aqui, falar da falsa universalidade, mas nomeá-las. E apropriar-se dessa circulação que não esteve em Zika. Nós estamos falando de violência contra as mulheres como nunca falamos antes. Nós estamos, sim, falando que as desigualdades prévias, ou os privilégios para aqueles que não viviam, são imerecidos e nós precisamos viver essa ferida. Então, aqui a minha provocação é que se há algo de tanto desamparo e talvez de tanto
talvez não, certamente de tanto sofrimento na sobrevivência a essa pandemia, nós temos que, dessa ferida, tirar uma capacidade criativa de novas formas de sobrevivência, né? Todas as políticas de vida são políticas de sobrevivência. Então, o primeiro é o estranhar essa expressão e essa construção do que queremos depois da pandemia como novo normal. O segundo é assumir esses elementos em circulação que não estiveram em Zika e não estavam antes, como elementos de uma narrativa feminista sobre qual vai ser o mundo pós-pandemia. Então, nós estamos sim falando de gênero, nós estamos sim falando de raça, nós estamos sim falando de desigualdades. E cabe a nós o desafio de construção de que narrativas alternativas são essas. E essas narrativas, elas passam pela nossa capacidade de imaginação sobre formas de vida que, ao contrário das elites que encontram as suas fugas dos centros de risco, esses corpos que são lançados à centralidade do risco para a sobrevivência, porque são corpos em desamparo. São mulheres à espera de uma renda emergencial básica, são mulheres nos trabalhos essenciais, e aqui é onde eu termino. Inclusive, a categoria essencialidade, com toda a perversidade da desigualdade brasileira, ela tem que ser nomeada neste momento à luz das tradições coloniais, de exploração do trabalho feminino. Então, muito embora um trabalho doméstico, o trabalho de uma empregada doméstica, de uma babá, não devesse ser qualificado como essencial, ele passa a ser na demanda e na exigência por proteções. E aí é onde eu dizia que, se nós temos que falar de uma extensão de proteções sociais, a renda emergencial básica, a sua extensão para o tempo em que durar a crise econômica, que seja humano, e que, se sim, vamos reconhecer que o trabalho doméstico é essencial para a circulação da economia, a movimentação da economia no Brasil, que as mulheres trabalhadoras domésticas, as mulheres mais fragilizadas, como as mulheres do cadastro único, elas tenham prioridade na testagem para o Covid, para o retorno ao mundo do trabalho remunerado. Obrigada, Flávia. Muito obrigada, Débora. É excelente te ouvir. Eu passo diretamente a palavra ao André Siqueira, agradecendo mais uma vez por ele estar aqui conosco, e aí nós teremos chance de voltar também a você numa segunda rodada. Obrigada. Então, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer Flávio, Carlos, Débora, a oportunidade, Michele, a oportunidade da conversa, né? É um prazer muito grande eu tendo sido formado na UNB, né? Voltar a interagir com vocês, tenho muitas memórias boas, né? E onde também eu tive a oportunidade de ter uma formação ampla, né? Em vários aspectos, muito decorrente do movimento estudantil na UNB também, que me levaram a esse caminho que eu não nem sou muito considerado mais infectologista, mas tropicalista, até pelo núcleo de medicina tropical aí do UNB. Bom, a Débora falou vários aspectos super importantes, né? Esse paralelo com a Zika, ele é fundamental, porque quando a gente vai falar sobre Covid e uma pandemia, que é algo que afeta todo o globo terrestre de formas bastante drásticas, né? Ele acaba expondo vários aspectos que são comuns a diversas outras epidemias locais, como foi a chamada desse seminário. Então, a gente tem aspectos que são diretamente concernentes à saúde, mas muitos aspectos são concernentes aos determinantes sociais, né? E a questões bem mais amplas, como questões de gestão, questão política, questão educacional, a questão do acesso à saúde, à educação, à informação, né, entre várias outras. E a gente tem uma pandemia, uma doença transmitida por gotículas, pelo contato, e como a Débora já falou, que a gente tem, a única medida que a gente tem de controle é o distanciamento físico, né, tentando a gente ter algum contato social, né, isso é uma das poucas coisas que a gente sabe sobre a doença no momento. E em termos de assistência para as pessoas que são atendidas, muitas vezes a necessidade de cuidados intensivos, de aparatos do sistema de serviços de saúde, que também expõe uma diferença grande no acesso em decorrência do gradiente
social, né? Então, a gente tem desde um momento em que as pessoas, como a Débora falou muito bem, a questão dos trabalhos essenciais, né? Quem determina o que é essencial. Então, a gente vê que as medidas de isolamento variam muito numa cidade em decorrência dos estratos socioeconômicos, né? Então, enquanto pessoas dos estratos mais altos podem ficar em casa ou vão para suas casas de serra, casas no litoral, confortáveis, lidando só com aquele tédio que elas reclamam, a gente sabe que as pessoas dos estratos mais baixos têm vários problemas em relação a como fazer esse isolamento, né? Inicialmente, condições sanitárias e habitacionais bastante prejudicadas, né? Então, a gente pega em comunidades periféricas, no meio da cidade, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muito espaços de uma kitnet em que convivem 5, 6 ou mais pessoas num espaço bastante diminuto. E a impossibilidade de fato, poderem ficar isolados, né? Essas pessoas estão pegando diariamente ônibus, metrô, elas estão se expondo para trabalhar serviços domésticos ou outros serviços considerados essenciais, então elas não têm esse privilégio de poder se isolar, fazer home office e a carga acaba, de fato, a gente tem que reconhecer, caindo mais nas mulheres, né, que muitas vezes tem que ser, além de fazer o trabalho doméstico, trabalhar fora, ser também fazer o trabalho de cuidar das crianças, né, e com a carga aumentada de trabalho escolar. Então, eu acho que isso são questões bastante importantes e quando elas precisam de serviço de saúde, estando mais expostas, muitas vezes elas vão ter um acesso reduzido porque há a diferença da oferta de leitos no serviço privado e particular, ao ponto de a gente ouvir muitas vezes, olha, isso não é um problema para nós, eu tenho plano de saúde, a gente não precisa ficar isolado, se adoecer vai ser bem cuidado e quase um e daí se as outras pessoas ficarem, pessoas pobres, precisarem de serviço de saúde, isso é um problema delas, né? Isso, infelizmente, a gente também tem que ouvir de colegas profissionais de saúde que a gente não esperaria. E aí isso acaba acarretando uma série de outros problemas que a pandemia está expondo de uma forma bastante grave em termos de o que a gente pode esperar no curto prazo. São os problemas decorrentes do isolamento e da doença em si, né, o colapso do sistema de saúde, as pessoas adoecendo, uma doença que não é uma gripezinha, que ela, de fato, mata de uma forma bastante cruel, né? A pessoa ficar sem ar, sem ter o acesso ao oxigênio, né? Então, sem ter a oxigenação apropriada, é algo angustiante, de fato, né? Mas também consequências a médio e mesmo a longo prazo que a gente tem que, de uma certa forma, prever essa possibilidade, né? A partir do momento que foi declarada a pandemia e houve uma restrição de mobilidade, isso acaba afetando diretamente os serviços de saúde, em termos de tanto tentar proteger os profissionais e os próprios usuários indo aos serviços de saúde, que podem procurar esses serviços com outros agravos e ali se infectarem pelo coronavírus. E os profissionais, a gente sabe que são grupos em todos os países por onde passou, foram bastante afetados, principalmente se não há os materiais de proteção individual adequados, os protocolos adequados para que eles sejam protegidos. Então, são profissionais bastante expostos, né? Mas isso acaba acarretando em diversos níveis o que a gente pode esperar, observar agora e pode observar daqui a pouco. Então, se a gente pensa pelo lado de outras epidemias, outras doenças infecciosas, como arboviroses, eu trabalho muito na Amazônia, então a gente pensa muito em malária, né? Então essas atividades de controle não estão sendo feitas, né? Então há uma possibilidade de
aumento da incidência dessas doenças também. Falando com colegas que estão na Amazônia, os agentes não têm os materiais de proteção, então eles não estão fazendo as medidas necessárias. Houve desvio de cloroquina usada para o tratamento da malária, que é um tratamento efetivo, seguro em pacientes com malária vivax, mas desviada para uso em coronavírus, que a gente sabe que não, toda evidência aponta para não funcionar e mesmo ser danosa, né? Então, houve toda essa desinformação, né? Todo esse desvio de finalidade. A gente pode esperar um risco de aumento de tuberculose, né? Que compartilha muito dos problemas habitacionais, de aglomeração, a falta de acesso rápido ao diagnóstico e ao tratamento devidos, todos isso prejudicados também, mesmo de doenças imunopreveníveis. A gente sabe que há um risco de diminuição da cobertura vacinal. A gente tem enfrentado surtos de sarampo, surtos de outras doenças transmissíveis e mesmo das doenças crônicas, entre elas HIV, hipertensão, diabetes, pela falta de acesso aos medicamentos, pelo um desvio de finalidade de profissionais e de recursos e uma falta de acesso mesmo, principalmente quem é grupo de risco, de poder de estar se sentindo seguro para acessar o serviço de saúde e os recursos necessários para o seu tratamento e uma melhor saúde, uma melhor autonomia. Bom, então, eu compartilho muito, eu tenho discutido muito essa questão de novo normal, né? Tenho participado de muitas discussões em Niterói, que se falava, estamos nos preparando para um novo normal. O normal antigo, a gente não quer voltar de jeito nenhum, porque ele em grande parte, responsável pela situação ruim que várias pessoas vivem. A gente tem que, de certa forma, agir nos problemas que estão vigentes, né, que são agudos, de certa forma, mas ter essa oportunidade de tentar analisar tudo que está de errado e que levou a esse ponto que nós estamos e tentar, de fato, ter como oportunidade discutir que tipo de sociedade a gente quer viver, que a gente não aproveitou em outras oportunidades, como a Débora colocou muito bem, em relação à Zika, que poderia ter sido aproveitado, a gente poderia ter se preparado melhor. Já são várias as discussões sobre o risco de pandemias, de epidemias associadas a determinantes sociais da saúde, né? Então, há alguns chamados de preparação da sociedade. A gente não vai pensar só do lado da saúde, a detecção dos patógenos, mas em ter sociedades e pessoas, de fato, mais saudáveis e preparadas para não ir para a guerra, mas ter maiores graus de humanidade e de saúde num sentido bastante amplo, né? E acho que esse é um grande desafio que a gente tem, de estar no meio no olho do furacão. Infelizmente, o Brasil e a América Latina são o olho do furacão atualmente da pandemia, não por motivos misteriosos, mas bem claros, né? Uma gestão bastante ruim, né, da crise, bastante negligente, se a gente pode até pensar em palavras mais duras para definir o tipo de ações que estão sendo feitas, em que a gente está num momento de aumento do número de casos em quase todas as cidades do Brasil, em ascendência, em que a maior preocupação que se tem é na reabertura das atividades econômicas, comércio, indústria, e no ponto da saúde, a abertura dos hospitais particulares para fazer os procedimentos eletivos, como a gente ouviu o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, falando que, como as pessoas não estão saindo à rua, elas não estão tendo acidentes, os hospitais particulares estão com pouca utilização dos leitos, dos seus serviços. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem, ao mesmo tempo em que a rede pública entra em colapso, em que as pessoas precisam de leitos de UTI, estão disponíveis na rede particular, mas elas não têm acesso e acabam muitas vezes morrendo
de falta de ar, né? E a gente ouviu, agora foi ontem disponibilizado, que uma membro do Ministério da Educação falou que bom que essa doença atinge idosos, porque isso é um problema menos que tem que se lidar do ponto de vista previdenciário, não. Então, são, em diversos pontos, um grau de não só negligência, mas talvez de perversidade na forma de lidar com a pandemia. Acho que é isso para introduzir. Você tem ainda, estava só te mostrando os 5, viu, André? Se você quiser ainda desenvolver mais alguma coisa, senão eu comento e voltamos para vocês, como você preferir. Acho que a gente pode aproveitar a discussão, eu passo para você, então, comentar e a gente segue a discussão. Tá, joia. Tá, muito obrigada, André. Muito contente de te ouvir, foi excelente. Eu vou, então, fazer um breve comentário com duas, não são propriamente perguntas, mas provocações. Como a gente fez essa primeira rodada num tempo relativamente breve, eu vou passar de volta a vocês e daí eu leio as perguntas do público, porque assim a gente tem o tempo para uma terceira rodada, né? Eu acho que é interessante, já começaram a chegar. Bom, os meus comentários, eles serão feitos a partir do meu lugar como alguém que trabalha no campo da ciência política e que preza muito esse debate que nós estamos fazendo numa perspectiva interdisciplinar, né? É incrível a gente poder fazer esse debate tendo aqui uma antropóloga, um médico tropicalista, especialista em doenças tropicais, é incrível. Eu queria trazer 2 pontos. Um diz respeito à questão da emergência, do que é emergencial. Quando vocês falam da incidência da Covid-19 em um contexto de epidemias prévias, né? Em um contexto de vulnerabilidades relacionadas a doenças tropicais também, então um contexto de Zika, um contexto de malária, doenças que não foram, elas são, e cujos efeitos também não estão situados em um ponto cronológico no passado. Eles fazem parte da vida das pessoas como risco para aquelas pessoas que podem adoecer, como condição para as que adoeceram, como um desafio para as que são cuidadoras de alguém que tem uma dessas doenças ou as consequências delas, e também para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde não estão lidando com a Covid-19, eles estão lidando com a malária, com a Covid-19, com o Zika e com uma série de outras situações que dizem respeito ao contexto epidemiológico no Brasil. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre como se dá essa definição do que é emergencial de forma que tem um sentido realmente político, né? Eu pensei em 2 aspectos. Um é quando algo deixa de ser emergência no discurso público sem ter, de fato, deixado de ser, que é o caso da Zika. Então, deixou de aparecer no discurso público e mesmo no debate na imprensa como emergência, mas talvez a gente possa ainda definir como algo que é emergencial. E o outro ponto é em que medida, ainda dentro dessa questão da emergência, em que medida o sentido da emergência tem alguma relação com quais são as populações afetadas e, portanto, com as desigualdades. Bom, esse é o meu primeiro ponto, então, o sentido do emergencial, né? Isso tem a ver com a normalidade também, né? Porque se o normal anterior era de desigualdades, ele também era de outras emergências que talvez não estivessem sendo assim codificadas, né? Então, é esse ponto. O segundo comentário, sobre o qual, se possível, eu gostaria de ouvi-los, é que quando a gente traz o contexto da pandemia para uma reflexão sobre as epidemias locais, para uma reflexão sobre os desafios locais colocados pela Covid-19,
me parece que a gente é levado a pensar no papel do Estado no âmbito nacional, né? Então, se eu pudesse ouvi-los um pouco mais, gostaria muito sobre como é que vocês veem o papel do Estado, não só nesta nova emergência, mas ao lidar com essas emergências, né, essas epidemias, que atingem desigualmente a população brasileira, tanto em termos regionais, quanto de classe, racial, de gênero, né? E aí eu queria só mencionar uma palavra, né, que é responsabilidade, porque me parece que quando a gente pensa a responsabilidade assumida, a gente está também lidando com o quanto uma situação emergencial é assumida como de responsabilidade pública e de responsabilidade coletiva. Isso tem a ver, inclusive, com a democracia, né? A gente fala em processos de privatização como se fosse privatizar uma autarquia, transformar dimensões do Estado em empresas, mas é mais que isso, né? O presidente da República, num determinado momento, numa das saídas no Palácio do Alvorada, ele disse assim, cada um que cuide dos seus idosos, os netos é que cuidem dos seus próprios avós, né? E eu fico pensando quanto isso é revelador de uma certa concepção que diz respeito à ação do Estado numa perspectiva da responsabilização, né? Quanto está sendo assumido de responsabilidade coletiva, pública, né? E aí não só em relação a esta nova emergência, mas se vocês puderem falar um pouco sobre como vocês veem isso em relação às epidemias que pré-existiam e continuam existindo, seria ótimo ouvi-los. Então, eu passo a vocês, primeiro a Débora, depois ao André, e em seguida eu leio as perguntas que estão chegando para vocês. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Flávia. Suas duas perguntas nos permitem fazer uma circulação de várias coisas que conversamos, né? O que define uma emergência? Ela tanto pode ser respondida em termos estritamente científicos e de políticas sanitárias globais, como da OMS. Ela pode ser uma resposta sanitária, que eu já te avanço, e certamente o André vai corrigir melhor. Ela pode ser uma resposta existencial, e eu talvez diria que ela pode ser uma resposta ético-política, né? Então, aqui eu daria 3 dimensões de como nós podemos usar a palavra, a categoria, como uma expressão do que está acontecendo agora entre nós, ou do que acontece permanentemente entre nós, quando nós convocamos a categoria emergência. Então, a OMS tem os seus critérios de quando ela declara uma emergência, de quando ela declara uma emergência global, de quando ela declara uma emergência como uma situação de pandemia, quando ela declara uma situação como de epidemia, como foi Zika. E quando ela suspende isso, quando ela diz acabou. Então, quando a OMS declarou não há mais uma situação de emergência global em Zika, Zika continuava circulando, ela estava no pico no Brasil ainda. Então, ela não está, no caso de Zika, não era uma correlação com o número de casos, não era uma correlação com o risco de adoecimento, era com o que nós conhecíamos daquela nova doença. No caso de Zika, a situação de emergência foi dada porque nós tínhamos uma doença já descrita pela literatura há um bom tempo, mas com uma nova forma de causar adoecimento, malformações, uma nova forma que era a transmissão vertical e a síndrome congênita de Zika. Quando passamos a compreender esse elemento que era novo na ciência, se teve o que era chamado acabou a situação de emergência global, muito embora a doença continuasse circulando. Então, ele é um critério, uma categoria que a ciência, na ciência global, na saúde global e na saúde pública usa para definir domínios de ou risco ou conhecimento científico ou, na verdade, risco de populações de adoecimento, que é como estamos agora. Então, ela é diretamente colada à saúde coletiva, a saúde global, as populações, né? Mas populações aqui no sentido abstrato. Há um sentido existencial quando nós falamos da categoria emergência. E aí talvez ela seja permanente para quem vive as doenças persistentes, como malária, como dengue, como Zika, como Covid, e aí com a listagem que nós venhamos a citar. Então,
as doenças persistentes, que nós chamamos de doenças persistentes de países subdesenvolvidos ou da pobreza, elas são situações existenciais de emergência permanente das pessoas, porque elas vivem sem esgoto, elas vivem sem água limpa, elas vivem com mosquito abundante, com os condicionantes sociais do adoecimento como um marcador existencial. Então, a situação de emergência ela é naturalizável naquilo que nós chamávamos o normal antes, e aí nós não classificamos, porque os corpos em risco, eles estão naturalizados dentro das desigualdades como uma forma de viver. Viver sem esgoto, é viver sem água limpa, é viver sem acesso à vacinação. Mas ela também é uma categoria ética e política. Para as mulheres que sobrevivem à Zika e que cuidam de suas crianças, das quais elas adoram, e exercem a maternidade com toda a expressão possível do afeto, Zika é uma emergência permanente. Quando chega a Covid, elas pensam: a minha criança vai ter acesso à UTI ou ela vai ser jogada para o fim da fila? Eu vou continuar tendo acesso à estimulação precoce? Eu não tenho inclusão digital para dizer que vou fazer fisioterapia por Zoom. Então, elas são eleições políticas do que nomeamos como emergência. E aqui é onde se cruzam os critérios da ciência com seus regimes classificatórios de saúde global, de saúde coletiva, mas aquilo com a vida, com as vidas corporificadas. Então, aqui eu responderia a você dizendo: nem toda necessidade da vida no campo da saúde é uma emergência, porque há necessidades de vida que são naturalizadas como necessidades dos corpos mais frágeis. E aí você me permita dizer, é a criminalização do aborto no Brasil. Ela é uma necessidade da vida das mulheres, cuja criminalização faz isso numa situação permanente de emergência à vida das mulheres em idade reprodutiva, inclusive com risco de morte, de adoecimento, e ela não é classificada como emergência. É, ao contrário, como um tema moral, estigmatizado e silenciado. Então, a tal reunião ministerial do dia 22 de abril, uma das poucas palavras que a ministra Damares vai dizer, além dos impropérios de colocar na prisão governadores e prefeitos, foi falar de aborto. Então, é não só ignorar a situação de emergência permanente que as mulheres vivem, na perspectiva das mulheres, como é novamente trazê-lo numa situação emergência sanitária, a questão moral para daí se fazer uso dela. Então, a sua segunda pergunta ela está conectada a essa. Qual é o papel do Estado? Uma situação de emergência, da qual eu classificaria como uma situação humanitária, que é que nós vivemos nesse momento, e foi em Zika, nós precisamos de Estados para responder. O papel da sociedade civil é fazer o que nós estamos fazendo aqui. É o papel de recriar a imaginação, de nomear, de fazer pressão, de contar histórias. É o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, em chamas, alguns estados, pela morte de um homem negro com brutalidade policial. É o que aconteceu no Rio de Janeiro, com a morte de uma criança dentro de casa. Mas a resposta do Estado é a resposta do Estado. É o Estado fazendo opções por centralidade dentro das políticas de cuidado, opções de proteção social. E aí, quanto mais frágil o Estado, como é o caso do Equador neste momento, nós temos as maiores taxas per capita populacionais, de morte por Covid, um Estado com economia dolarizada e frágil como é, não tem solução, não tem. O que nós vamos ver é um desmantelamento da vida do seu grau máximo. Então, as cenas que nós víamos em Guayaquil dos corpos nas ruas, aquilo não é um exagero de um enquadramento sobre a dor do outro. É isso, uma economia frágil, um país frágil do qual sequer consegue responder, produzindo dívida, produzindo dinheiro. O Brasil tem como responder. Ele está fazendo uma escolha diferente, que é fazendo e daí. E aí, quando ele diz e daí, para terminar, e você faz o jogo, para mim, muito importante aqui, entre o jogo no sentido da categoria analítica, entre responsabilidade e responsabilização, e diz a responsabilização se remete para o âmbito doméstico para as mulheres. E para dizer quem é que vai cuidar dos idosos, das crianças, quando os equipamentos do Estado foram colapsados. Muito obrigada de novo, Débora. Eu passo ao André para os comentários dele. Bom, acho que são duas perguntas muito interessantes, e muito levam a uma grande reflexão, Acho que se a gente vai assistir o que é uma emergência, tem várias dimensões. Acho que não vou entrar no que a Débora discutiu, que eu achei
excelente, né? Do ponto de vista médico-científico, se baseia em termos de número de casos, o risco de transmissão e de aumento dessa transmissão e aí, o espalhamento dessa transmissão para diferentes localidades. Mas isso acho que está muito atrelado à percepção do risco a quem, de fato, determina essas classificações, né? Então, voltando para a questão da malária, né? E talvez passando isso também para o que a gente chama de doenças negligenciadas, né? Que é um termo também cunhado. A gente já viu isso passar diversos termos pela história, né? Então, começaram como doenças coloniais, passaram para doenças tropicais, depois doenças... Atualmente se fala muito em doenças negligenciadas e, basicamente, são doenças atreladas a condições que não são as mesmas da metrópole, né, nesse caso. Então, doenças negligenciadas são doenças que afetam populações negligenciadas, né? Quando a gente vai falar sobre malária, é muito comum, quando eu vou dar uma aula, falar que eu trabalho com malária fora da região amazônica, as pessoas perguntam, mas ainda tem malária no Brasil? Tem, não deveria ter, porque é uma doença em que já conhecemos o mecanismo de transmissão há mais de 100 anos, já temos tratamento efetivo e maneiras de controlar efetivas há mais de 60 anos. Ela foi eliminada da maior parte do globo, né, da Europa, dos Estados Unidos. O CDC americano, ele surgiu como programa de controle da malária dos Estados Unidos, conseguiram eliminar a malária e passou para outros momentos, enquanto nos rincões da Amazônia, em populações que são praticamente invisíveis, a malária não consegue ter uma proeminência de importância, de fato, de ter uma decisão política, que é de fato política, de falar, bom, nós temos condições de eliminar a malária, a transmissão da malária no Brasil, de livrar essas populações dessa doença, mas esse passo não é tomado, é naturalizado como normal. Ao mesmo tempo, quando a gente tem epidemias de dengue, né, os governantes gostam muito de dizer que eles conseguiram acabar com uma epidemia de dengue, mas geralmente quando ela acaba é porque ela seguiu seu curso final naquele período e a gente vai esperar a próxima epidemia de dengue. E a gente nunca parece estar preparado para a seguinte, né? A gente tem epidemias, perde vidas, perde recursos humanos e financeiros nesse enfrentamento, mas 2, 3, 4 anos depois surge uma nova epidemia. Então, acho que são essas questões, assim, da mesma forma a tuberculose e outras doenças persistentes, né, a gente chama de endemias, doenças persistentes, acho que é uma boa nomenclatura, que elas persistem porque não há, de fato, uma intenção, um compromisso em tomar as medidas necessárias. Muitas vezes essas medidas vão estar além do setor saúde, né? São condições ambientais, condições de trabalho, condições sanitárias adequadas para as pessoas, de fato, terem ambientes mais saudáveis e não persistir com essas doenças, né? É muito engraçado. O Rio de Janeiro tem essa divisão bem gritante, bem marcante, em que, de um lado, você tem o Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, e a menos de 1 quilômetro você tem a Rocinha, que é o lugar de maior incidência de tuberculose no Brasil, quiçá no mundo, né? Porque as condições habitacionais e ambientais proporcionam essa transmissão de uma forma intensa. Então, é importante ver isso, e a gente vê a mesma coisa acontecendo na Covid, e essa história da primeira morte no Rio de Janeiro expõe muito bem isso, né? E quando a gente vai falar do papel do Estado, é justamente esse, de proteger a população
mais vulnerável. Mas acho que o que a gente tem que passar a discutir, ontem mesmo eu estava discutindo essa questão de que forma o Estado poderia proteger a população ou de forma de ter proporcionar uma segurança maior, né? E no momento desse, em que a gente vê tanto as medidas de controle e vigilância aquém do que são necessárias, quanto também as de assistência necessárias, é a discussão de um sistema de saúde universal, ou seja, acessível a todos e justamente financiado com os recursos humanos e recursos financeiros adequados. E isso eu acho que a gente tem uma defesa do SUS, os profissionais de saúde mais progressistas defendem o SUS com bastante intensidade, mas ao mesmo tempo a gente não consegue vencer a barreira de que essa luta pelo SUS, pelo sistema de saúde público de qualidade, seja uma bandeira levada pela maior parte da população, por outros grupos fora da saúde, né? A gente vê que, diferente do que acontece, por exemplo, na Europa, na França, ou mesmo no Reino Unido, com o NHS, em que ele é defendido como um patrimônio da sociedade, um patrimônio da população desses países. À medida de que, se você tem uma saúde pública de qualidade, e aí a gente pode passar isso também para a educação, a gente não vai ficar preocupado com o empregador prover um plano de saúde, muitas vezes, e cada vez proliferam mais planos de saúde ruins, né? É um gasto maior, é um gasto ineficiente, né? Inefetivo, porque agora eu acho que dos legados que a gente deve ter dessa pandemia é observar que o que a gente precisa em termos de proteção da população é um sistema de saúde público bem estruturado, bem abastecido, com os recursos plenamente providos, para que não haja distinção entre rico e pobre no acesso a esses recursos, e também hajam as medidas necessárias sejam de fato tomadas. Acho que tem um exemplo muito importante, acho que a gente tem vários exemplos, já que aproveitando que eu estou muito bem acompanhado, né, a gente vê o exemplo de que os países que têm governantes mulheres tiveram um desempenho bem melhor, acho que isso não é coincidência, vocês estão melhores para falar sobre isso do que eu, mas a gente vê o caso da Nova Zelândia, Dinamarca e vários outros, e um exemplo que eu queria trazer é um exemplo do estado de Kerala, na Índia, um estado de 35 milhões de habitantes, um estado com governo socialista há muito tempo, em que houve uma ministra da saúde, que era uma professora de ciências, há muito tempo ela já enfrentou outras epidemias, quando ouviu falar da epidemia na China, já começou a tomar as medidas e Kerala, um país, um estado pobre, né, bem mais pobre do que nós em vários aspectos, mas conseguiu ter uma organização estatal a tal ponto em que o número de casos e o número de mortes foi muito menor do que países europeus da mesmo número de habitantes, né, com bem mais recursos, né? Acho que isso expõe muito bem que o papel do Estado, quando bem assumido e bem desenvolvido, suplanta a questão dos recursos, muitas vezes, e outras questões também. Ótimo, André, muito obrigada mais uma vez. Eu vou agora passar às questões que nós recebemos pelo Zoom e pelo Facebook. Elas têm 3 eixos e me parece que estão bastante relacionadas a esse momento final do comentário do André, quando fala da relevância do SUS e de sistemas de proteção social, de atendimento à saúde, pensando o caráter público das políticas e o modo como políticas públicas universais podem atender à população de maneira distinta daquela que ocorre quando há processos de privatização, ainda que elas tenham acesso a planos privados de saúde, etc. E também há
aspecto da fala inicial da Débora, que é a questão colocada sobre como, neste momento, pensar a integridade dos direitos fundamentais e sociais, né? Então, de maneira geral, as questões que chegaram para vocês, elas passam por isso, falando de desigualdades, falando do Estado e falando das resistências aos processos que temos, de desigualdade, de restrição às democracias. Bom, no que diz respeito às desigualdades, a pergunta colocada é diretamente sobre o que esperar, né? Então, como pensar as desigualdades futuras, é uma pergunta feita pela Jaciane, do SEBRAP, inclusive levando em conta que muitas famílias estão perdendo mulheres que são chefes de família, né? Então, como pensar os efeitos sobre os corpos mais afetados e o que esperar em termos da configuração das desigualdades no futuro. Em relação ao Estado, chegaram algumas questões que tocam exatamente no mesmo ponto, que é se esta situação da Covid-19, com tudo que ela expõe, indicaria uma vitória da social-democracia, um reforço a noções de renda básica, em detrimento de um Estado mínimo e das diretrizes neoliberais como orientação para a utilização de recursos públicos e a definição dos direitos, né? Porque eu queria lembrar que o que nós vemos no Brasil hoje é um contexto em que, muito recentemente, nós tivemos um processo intenso, que está em curso ainda, de desmonte daquilo que foram as premissas da Constituição de 1989, que tinha já as suas falhas, as suas limitações, né? Vivemos num país desigual, mas uma naturalização, de fato, inclusive constitucionalização com a emenda 95, da ideia de que a austeridade fiscal é a diretriz máxima da política e que qualquer outra diretriz estaria submetida a ela, né? Então, só nesse contexto, o que é que acontece, né? As perguntas só colocadas passam por isso. No que diz respeito às manifestações, tem uma pergunta, às resistências, tem uma pergunta da Isabel Eirado, que é estudante de mestrado do IPOL, sobre o papel dos protestos atuais, recentes, no que diz respeito a esse, entre aspas, novo normal, né? Então, vocês dois falaram sobre o quanto nós não podemos normalizar a ideia de normal, né? Para falar do que existia anteriormente, sobretudo no que diz respeito às desigualdades, e ela pergunta, então, sobre as resistências. E tem uma outra questão que diz respeito, que foi dirigida... estão chegando outras, eu vou falar rapidamente, mas tem uma específica, Débora, para você, caso seja possível comentar, sobre a questão do emergencial, se a situação do sistema penitenciário ela pode ser considerada da perspectiva da emergência como algo existencial, que foi a segunda que você mencionou, né, ao falar das emergências no caso da saúde. Essa pergunta foi feita pela Letícia Carini, da Sociologia da UNB, e agora eu vou bem brevemente passar aqui por dois pontos finais. Me parece que vem junto com a discussão sobre as resistências, né? Então, é uma pergunta da Luna Borges, da UNB, sobre como a sociedade civil pode responder a governos autoritários que se tornam ainda mais fortes em um contexto em que o Estado é necessário para responder à crise humanitária, né? É esse dilema, né? Nós precisamos de Estado, mas precisamos de Estado em contextos de erosão das democracias, de emergência de governos autoritários, como é o caso no Brasil. E, por fim, uma colocação, Débora, caso exista tempo, se você pode falar um pouquinho mais do projeto Mulheres em Tempos de Pandemia e da importância de se contar histórias nesse momento. Eu agradeço e passo a palavra aos dois para essa última rodada do nosso debate.
André, eu começo ou você? Que aqui foi sempre mulheres na frente, né? Você quer ir você agora? Pode ser sempre as mulheres na frente, bem acompanhado. Bom, eu acho que tem vários pontos interessantes, né? Se eu deixar de esquecer algum, Flávia, você me lembra, talvez foram várias perguntas, eu tentei anotar. Bom, em relação às desigualdades, né, acho que a gente vê elas ficando cada vez mais evidentes, né? Existe evidência bem clara de que locais com maior níveis de desigualdade tem havido um maior número de casos, maior número de mortes, né? Não é à toa que onde a gente tem visto a Covid avançar de uma forma mais brutal, né? E isso tende a persistir, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, e como a Débora falou em relação à Zika, que os efeitos da Covid eles vão perdurar por bastante tempo. Então, a gente segue ouvindo, mês que vem, até agosto, até setembro, a gente vai estar enfrentando a Covid, e a minha percepção, eu acho que o que mostra a evidência é que a gente ainda vai ter que lidar, primeiro, com a Covid em si, a transmissão, por alguns meses ou anos, até a gente ter uma vacina ou algum outro mecanismo de controle mais apropriado, mas também as consequências que ela vem trazer para as outras doenças, para o aumento de número de casos que a gente prevê de malária, de arbovirose, de tuberculose, de doenças crônicas descompensadas pela falta de acesso das pessoas aos recursos, né? E também a consequências, por exemplo, da violência doméstica que a gente vê aumentando nesse período, né? Não à toa. E em relação a como... E a gente reforçou aqui a questão do papel do Estado, né? E um impeditivo, uma dificuldade, uma barreira, é a questão da emenda 95, sem dúvida, né? Uma política de austeridade em que se ganhou esse discurso de que o Estado brasileiro é muito grande e que deve ser diminuído, a iniciativa privada é que deve prevalecer, e que a pandemia expõe que isso não é fato, né? Na hora que há uma emergência ou há uma necessidade maior, a iniciativa privada é a primeira a puxar o barco. Fora isso, a gente tem vários exemplos, eu não vou aqui numerar. E pulando para uma outra questão que foi trazida, acho que quando começou a pandemia aumentar da China, passando para a Europa, e vendo que a única medida que a gente tinha, de fato, de controle são as medidas de distanciamento físico, que envolvem quarentena em diferentes graus. Eu lembro de ter feito uma discussão em Brasília, em outros grupos, falar, olha, a gente precisa começar a discutir, antes da pandemia chegar ao Brasil, a possibilidade de que o caos se institua e que a medida que vai ser necessária é o lockdown, que eu vi que há um termo alternativo brasileiro, tranca-rua, né, que a gente viu na Itália, a gente viu na França, a polícia, o exército na rua, impedindo as pessoas de transitar, e que num país onde há um governo com tendências ou demonstrações claras de autoritarismo, isso passa a ser um risco grande para a estabilidade de uma democracia que já não é nada estável, né? Que já é bastante instável. Então, acho que são pontos também importantes, que mostram que falta de coordenação, falta de participação popular e de um governo, de fato, responsável com as populações, deixa um risco aumentado, né? A gente tem que combater, nesse caso, não é combater o coronavírus, mas usando essa nomenclatura de guerra, mas combater a desinformação danosa, né? Maldosa, de fato, contra pesquisadores, contra cientistas, contra evidência, contra
os profissionais de saúde. Então, isso é muito grave, porque deixa a nossa sociedade mais belicosa e mais vulnerável, não só à pandemia do coronavírus, mas todos os outros males que possam acontecer. Então, agradeço a oportunidade. Muito obrigada novamente, André. Passo a palavra para a Débora. Obrigada, Flávia, e a todas as pessoas, né, que estão aqui conosco. E é tão curioso a gente não conseguir ver, mas eu acho que esse exercício de imaginação é importante para se sentir, para nós nos sentirmos perto, né, um do outro. E as perguntas são esse momento. O André lembrou algo que é absolutamente fundamental de qualquer resposta sobre qual é o papel do Estado nos sistemas de saúde públicos e universais, mesmo que venham a ser mistos, como é o caso brasileiro. Mas aqui eu queria ir só um dedo adiante. Mesmo em países aos quais nós temos sistemas de saúde mistos ou universais, as barreiras impostas em uma situação de emergência como a nossa agora, por um direito social fundamental, como é o da mobilidade, você tem barreiras que se tornam intransponíveis para acesso a uma série de outros direitos, ou mesmo de saúde. Então, o que nós teríamos que avançar aqui, mesmo considerando a defesa do SUS? O primeiro, que uma emergência é um momento de quebra do monopólio médico. Nós temos que falar sobre a quebra. Me perdoe, André, eu não sei se você é médico. É médico? Sou médico, mas sou tropicalista e eu sou totalmente a favor da quebra do monopólio médico. Então, não ter nenhuma ofensa. Eu ia me justificar se fosse preciso, mas a quebra do monopólio médico no sentido de receitas básicas. Imagine o campo da saúde reprodutiva, gente. As mulheres continuam precisando de pílula anticoncepcional, de uma renovação do DIU, de exames de rotina. Essa é uma vida que continua, são necessidades de vida, que numa pandemia ou não. E nós precisarmos de receita médica para algumas dessas necessidades básicas por um monopólio que cresce da medicina, me parece que esse é um tema que é um momento que nós temos que conversar. O segundo, essa é uma palavra estranhíssima, né, de dizer uma oportunidade, eu diria, se a pandemia tem que nos colocar a capacidade de criatividade, de imaginar uma nova vida, é que nós temos que fazer uso disso que nós estamos fazendo agora para ter o que a OMS chama de saúde digital. Pode ser telesaúde, telemedicina, cuidados digitais, em que as pessoas possam ter acesso, porque elas não têm mobilidade aos equipamentos de saúde. Nós temos que colocar isso como uma centralidade. Nós vivemos num país com alto nível de inclusão digital. E aquelas pessoas que não têm, é o momento de conversar sobre como ter. Mas é barato, é eficiente, é acessível, é o uso do tempo, que é uma categoria restrita para as mulheres. E não há nenhuma resposta, nenhuma emergência, considerando as mulheres, que não considerem saúde reprodutiva no centro dessa resposta. E ela não está. Ela não está no Brasil, ela não está em grande parte da América Latina, exceto a Argentina ou o México. Nós não temos a inclusão de saúde reprodutiva. Uma segunda pergunta foi o que esperar. O dia seguinte vai ser longo, né? Não só pela projeção que o André fez de que essa é uma pandemia, que vai ter curvas, vai ter ciclos, mas porque os dados da disputa política, e é a primeira vez que eu vou a um debate em que a pergunta vem a partir de um marco que eu também sustento, é de que há uma circulação de valores da social-democracia em que não estavam circulando em janeiro desse ano. Então, se a pandemia fez algo, foi circular alguns desses valores, como é a proteção social, como é nós falarmos de desigualdade, como é nós nomearmos esses fenômenos. A primeira forma de realizar que algo existe é nomeando. Então, eu aqui, como eu refutaria qualquer pessoa que fizesse o contrário, nós não somos capazes de fazer projeção, mas nós somos capazes que o espaço político está em disputa. E aí eu junto à pergunta feita, então qual é o papel, como nós podemos fazer o espaço do protesto, que é a rua, para aqueles que respeitam a verdade, para aqueles que respeitam o cuidado coletivo, ele está restringido. Há momentos de tamanha indignação, como que acontece já no Brasil, ou agora nos Estados Unidos, em que as pessoas atravessam essa fronteira e dizem: nós vamos à rua, nós vamos queimar a rua, diante do que está acontecendo. Mas, enquanto nos mantivermos em casa, se pudermos, a pergunta que é lançada a nós é que nós temos que atuar em ecossistemas.
E aí eu passo a responder o que eu chamaria de ecossistemas com essa analogia para o campo biomédico. É que essa resposta não vai vir do feminismo sozinho, não vai vir dos macroeconomistas sozinhos, não vai vir dos ativistas de direitos humanos que fizeram a pergunta aqui sobre o sistema carcerário, não é à toa que essa pergunta chegou, é porque os ecossistemas eles se movem juntos. Então, eu acho que quase todos nós que estamos aqui, antes do início da pandemia, acompanhou o que foi a performance daquele grupo chileno, Lateses, em que dizia há um estuprador no seu caminho. Esse é um momento que nós precisamos ampliar a imaginação das pessoas sobre a vida dos outros, sobre a vida que nós conhecemos. A etnografia faz isso, a literatura faz isso, a arte faz isso. Que aí é onde eu passo a pergunta sobre o que é esses dois projetos. Um é o Relicário, que eu disse, que são as histórias das mulheres que morreram, e um segundo se chama, em inglês, simplesmente porque ele está em inglês, em espanhol e português, que é Women in Times, que é Mulheres em Tempos. Esse é um álbum do Instagram, em que todos os dias nós contamos uma história de um país da América Latina, de como as mulheres estão numa resistência, numa resiliência, para os que gostam dessa palavra psicanalítica, mas das que estão resistindo criativamente à pandemia. Então, Women in Times, essa semana conta Colômbia, já contou Venezuela, já contou Belize, como é que essas mulheres nesses cantos do mundo estão recriando e sobrevivendo às consequências da pandemia. Mas eu não queria deixar de terminar assumindo para nós aqui a pergunta sobre o sistema carcerário. Essa é uma pergunta que não veio por acaso. As cadeias, os sistemas penitenciários são núcleos de explosão do Covid. Mas nós pouco falamos disso, porque essa é uma população que é anonimizada antes, é esquecida antes, e cujo desaparecimento, por serem abjetos à nossa vida comum, é desejado por uma ordem política de extermínio. Então, e aí estão os corpos negros, aí estão os corpos pobres, os corpos vulneráveis, por um dos sistemas mais injustos que se criou de segregação, de apartação. Então, essas são vidas tão desumanizadas que sequer nós nomeamos durante uma pandemia como uma população em risco. E quando é nomeada é para ouvir. E daí? É a hora de resolver o que o sistema nunca resolveu, como uma pena de morte. Então, eu agradeço muito a quem trouxe, porque nos permite mostrar que a resposta ela tem que ser fora das nossas capacidades de construção de comunidades, em ecossistema. Muito obrigada novamente, Débora, André. Eu queria agradecer muito verdadeiramente por esse debate que tocou em questões que eu considero fundamentais, tanto no que diz respeito a uma compreensão de como a Covid-19 incide sobre a sociedade brasileira, sobre as desigualdades pré-existentes, quanto com a colaboração das pessoas que nos acompanharam aqui, questões relativas ao Estado, a relação entre Estado e economia. Eu queria ressaltar esse ponto que a Débora colocou, né? O que está hoje circulando em termos de perspectivas não é necessariamente aquilo que já circulava ou não circula da mesma forma que circulava há 90 dias. Né? Então, embora com extrema preocupação em relação tanto à pandemia quanto à situação política do país, eu queria finalizar esse debate dizendo que essas reflexões que vocês trouxeram, essa possibilidade de diálogo, as perguntas com as quais contamos, fortalecem um entendimento de que nós estamos, nesse momento, disputando o debate sobre que mundo virá, que mundo será possível construir a partir das tensões, dos conflitos e dos muitos desafios que se colocam hoje no mundo e, de maneira específica, nos países em que a democracia está sob forte ameaça há algum tempo e mais agudamente neste momento que estamos vivendo. Né? Eu agradeço enormemente e aproveito esse momento final também para dizer, primeiro, a Débora e o André, que há mais perguntas que eu não teria como colocar, que foram feitas pelo Facebook. Então, se depois vocês puderem dar uma espiada no Facebook do IPOL, da UNB, caso seja possível a vocês,
responder às pessoas. Eu peço desculpas às pessoas que não tiveram as suas questões respondidas. Também queria dizer que na próxima semana nós teremos 2 debates promovidos pelo IPOL. No dia 3 de junho, quarta-feira, às 17h30, nós contaremos com colegas que são pesquisadoras de ciência política, que trabalham com pesquisas sobre relações de gênero, direitos das mulheres e direitos humanos, discutindo nos seus países, na Argentina, no Peru e na Costa Rica, discutindo Covid-19 e gênero na América Latina. Então, será no dia 3 de junho, quarta-feira, às 17h30. E no dia 4 de junho, nós teremos o debate, um debate sobre o papel da medicina de família no combate à pandemia, em que contaremos com Denise Ornelas, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e com Jaciane Milanese, do IPP, e do AFRO, ambos do SEBRAP. As colegas com as quais estaremos na quarta-feira são Mariana Caminotti, da Universidade de São Martin, Stephanie Rousseau, da PUC do Peru, e Claire Nevache, do Centro de Estudos de Gênero e Direitos do CIEP, do Panamá. Então, agradeço, convido a todos para estarem conosco na próxima semana, e mais uma vez, Débora, André, foi excelente contar com vocês, que esse diálogo continue, se faça por muitos caminhos e a gente possa, junto, né, conjuntamente, coletivamente, construir possibilidades nesse momento tão difícil e desafiador. Obrigada, boa noite a todas e a todos que nos acompanharam.